de nós? Como é que ele promove agressão, rebelião, passividade de mente? Nós temos visto isso junto aqui, baseados nesse texto da palavra de Deus. Abra comigo a palavra de Deus em Provérbios capítulo 30, de 11 a 14. Provérbios 30, de 11 a 14. Provérbios 30, de 11 a 14. Nós também estamos projetando aqui no telão para facilitar. A palavra de Deus diz: há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Primeira geração aqui, amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe. Segunda geração, há uma outra geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Segunda geração. Terceira geração, há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Terceira geração. Quarta geração, há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Amém? Fala comigo, Senhor. Glória a Deus. Então, nós vamos aqui, com a graça de Deus, começar da onde nós paramos, tá? E nós vamos continuar daqui para que nós possamos dar prosseguimento àquilo que nós temos abordado através desse estudo sobre o ciclo da ferida. Fala comigo, ciclo da ferida. Se não for sarado, atrai maldições que se perpetuam através das gerações. Fala de novo comigo, o ciclo da ferida, se não for curado, atrai maldições que se perpetuam através das gerações. Amém? Quantos aqui querem ser totalmente sarados por Deus? Levanta as duas mãos para os céus comigo e fala: Jesus Cristo, Espírito Santo, sara a minha vida, sara o meu coração, de todas as feridas da alma, traumas e complexos, ofensas e injustiças. Senhor, eu coloco o meu coração na tua presença, aos teus pés, para ser curado, sarado e restaurado por Jesus de Nazaré. Senhor, cura minha alma. Senhor, eu recebo do Senhor a cura para o meu coração. Fala comigo através da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então nós vamos continuar ensinando a vocês como é que essa maldição que se perpetua através das feridas da alma, através das gerações, elas acontecem. Nós vamos falar agora de maneira mais profunda, com cada uma dessas 4 gerações. Nós fizemos uma breve introdução, falamos rapidamente o que são essas 4 fases do ciclo da ferida, as 4 gerações, e aqui nós vamos exemplificar mais como é que isso atua, nas gerações. A primeira geração, que é essa que a Bíblia diz, há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe, é uma geração que claramente aconteceu falhas na paternidade, e por causa das falhas na paternidade aqui eu coloco mãe e pai, aconteceu a rebelião dos filhos. Fala comigo, falhas na paternidade produz rebelião. Então, querido, se você está sofrendo com um filho rebelde, um filho que não se sujeita, não se submete, você pode ter certeza, se é uma coisa aguda, crônica, a rebeldia do seu filho, existe falha da sua parte como pai e mãe, na sua criação, na criação dos seus filhos. Você pode ter certeza do que nós estamos falando. A Bíblia tem sempre a razão. Amém? E eu quero que você não olhe por lado, não olhe por fulano de tal. Eu quero que você olhe para dentro do seu coração. Se você observa na sua vida essas características, para que você saia daqui curado e restaurado
em nome de Jesus. Como é que funciona essas falhas de paternidade e rebelião na vida dos filhos? Primeiro, através de pais irados, da ira dos pais, que abastece, ou seja, sustenta, da base para que os filhos sejam rebeldes. Ou seja, um pai e uma mãe destemperado, desgovernado, descontrolado, que joga todas as suas mazelas, as suas frustrações sobre os seus filhos, o que vai produzir, irmãos? Filhos rebeldes. Quando eu falo isso, eu não estou respaldando a rebeldia, tá? Nós já temos ensinado isso para vocês. A rebeldia é um princípio errado, tem que ser combatido, mas a rebeldia nada mais é do que consequência de uma falha paterna e materna. Consequência de uma falha paterna e materna. A não ser no caso de Deus, né? Que Deus não falha, Ele é perfeito, e nós sabemos que Lúcifer se transformou em Satanás, porque se ensoberbeceu, se orgulhou ali. Deus não falhou. O inimigo foi o primeiro rebelde lá no céu, seduziu 1/3 dos anjos, e foram banidos da glória de Deus através do princípio de rebeldia. A rebeldia é um princípio luciferiano, satânico, mas que também revela falhas na paternidade, geralmente acontecendo através da ira dos pais, tá? Isso também acontece por causa da epidemia de famílias desintegradas, famílias que se destroem, famílias que se desintegram, que se dissolvem, famílias chamadas pelos especialistas de disfuncionais, ou seja, onde o pai não cumpre o seu papel e a mãe não sabe lidar com isso e também não cumpre o seu papel de mulher, e o pai de homem dentro de casa. Isso acaba gerando o que os especialistas chamam de famílias disfuncionais. E uma família disfuncionais geram filhos problemáticos. Sim ou não, irmãos? Raramente isso não acontece, gente. Isso só não acontece quando realmente uma mãe ou um pai tem muita sabedoria da parte de Deus e consegue aplicar, através do poder do Espírito Santo, da graça de Deus e da sabedoria do alto, consegue aplicar os princípios de Deus e acaba até exercendo o outro lado que é falho, de maneira graciosa, amorosa, cheio da graça e da sabedoria de Deus. Amém? Tenho 2 amigos, que eles não tiveram o pai chegou, abandonou a mãe, foi embora, só que a mãe era uma mulher temente ao Senhor, cheia de sabedoria, cheia de graça, criou os filhos no temor do Senhor, na sabedoria do alto, e conseguiu fazer com que esses 2 filhos, exercendo o papel de mãe e também de pai, na vida dos 2 meninos, eles se tornassem grandes homens de Deus. Mas isso é muito raro, é uma exceção à regra. Geralmente o que acontece é que famílias desintegradas, ou seja, que se dissolvem, famílias disfuncionais, geram filhos rebeldes. Amém? Filhos que levam a fazer isso que o versículo aqui diz. Uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. O que leva um filho a amaldiçoar os pais, gente? O que leva um filho a amaldiçoar os seus próprios pais? Primeiro, é claro, falhas na paternidade. Colossenses 3:21, a Bíblia diz: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, ou seja, pais injustos com os filhos, por exemplo. Um pai que é injusto, né? Um pai e uma mãe que são injustos, geralmente tem o seu filhinho mais amado e maltrata os outros, age com injustiça. O que acontece? Os filhos vão se sentindo rejeitados, vão ficando irados, isso vai produzindo uma rebeldia, o coração deles fica doente, porque se sentem colocados de lado, para escanteio, em segundo plano. Tem sempre o filhinho favoritinho, que recebe tudo dos pais, pai passa a mão, mãe passa a mão na cabeça, e os outros são rejeitados. Isso é uma injustiça, isso é errado. Amém? Todos os filhos precisam ser criados como coiguais, da mesma maneira, com os mesmos princípios, tendo os mesmos valores. Quando nós não fazemos isso, você provoca ira no coração dos filhos, e essa ira vai descarregar na rebeldia e na maldição
dos pais. Amém? Por causa desse fútil legado dos pais, né, se cria uma brecha na forma de pensar entre pais e filhos. É a chamada brecha entre as gerações. Os filhos não compreendem os pais e os pais não compreendem os filhos. E aí Satanás entra por essa lacuna, por essa brecha. Essa brecha das gerações é que os pais não falam mais a linguagem dos filhos, não estão nem aí para os filhos, são indiferentes aos filhos, são violentos, são iracundos, injustos, e os filhos então não querem mais ouvir os pais. Querido, será que você que é mãe, que é pai, que está aqui nessa tarde, será que os teus filhos te ouvem? Será que você tem sido uma boa mãe, um bom pai, ao ponto de você falar algo para os seus filhos e eles colocarem em ação, ouvirem você, ouvirem o teu conselho? Se não existe isso, querido, existe uma brecha, uma lacuna entre as gerações, provavelmente por um erro seu, no seu legado como pai e como mãe. É tudo que o diabo quer, é gerar uma brecha entre as gerações. E os filhos fazem geralmente o quê? O oposto do que os pais querem e dos princípios que os pais têm. Por exemplo, os pais vivem em santidade, honra, dignidade diante de Deus. Os filhos fazem tudo o contrário. Vão para promiscuidade, imoralidade, sujeira, uma série de coisas totalmente erradas, drogadição, vícios, todo tipo de aberração, de comportamentos anormais, porque existe uma brecha entre as gerações. Às vezes até o pai e a mãe é uma bênção na igreja, mas em casa não sabe lidar com seus filhos, não escuta os seus filhos, não fala com seus filhos, não tem um diálogo franco e aberto em amor, com graça, com compaixão, não existe linguagem, não existe comunicação entre eles, não existe ligação afetiva, amorosa, relacional. Às vezes os pais não são modelos de autoridades para os filhos, e os filhos fazem totalmente o oposto do que os pais ensinam. Isso vai gerando dentro do coração dos filhos abandono, rejeição, às vezes uma correção injusta por parte dos pais, gera isso um sentimento de desrespeito, de desprezo. Tudo isso vai construindo um perfil que vê a autoridade, ou seja, o pai e a mãe, o avô ou a avó, como uma ameaça. Vocês estão entendendo? Amém? Fala comigo, fala, Senhor. Fala comigo, Senhor. Deus está falando conosco, querido. Deus está falando com a nossa geração. Deus precisa curar a nossa geração, amém? Para que através de nós, as futuras gerações sejam abençoadas. Pais precisam compreender, amados, a dinâmica cultural da sua geração para a próxima geração. Tem muito pai e mãe intolerante, indiferente, que não respeita uma outra geração que é diferente da nossa. A geração dos meus filhos é diferente, eu preciso respeitá-los, amém? Devo colocar limites, tenho que discipliná-los em amor, é claro, mas eu preciso entender como é que funciona a outra geração, a geração que está embaixo de mim, a dinâmica cultural da próxima geração, para que não haja essa brecha entre as gerações. É com a quebra de um diálogo geracional, com a quebra desse diálogo geracional entre pais e filhos, a opção natural é o quê? A rebelião. Fala comigo, rebelião. É um princípio de Satanás. Tudo isso produzido de maneira crônica pelos pais, por falhas na paternidade, gente. Paternidade errada, mal feita, gera filhos rebeldes. Uma geração amaldiçoada por falhas paternas. Relações pais e filhos são cortadas dentro dos corações. Como existe isso, gente? Como existe isso? Às vezes tem filho que vai para as gangues, tem filho que vai para o colo do traficante. Por quê? Porque o pai e a mãe não dão atenção para eles. E aí o traficante dá, o líder da gangue dá.
O bandidão lá dá valor, dá sentido, dá identidade, dá sentimento de pertencer a um grupo, a um coletivo. Porque muitas vezes os filhos não se sentem pertencendo a nada, nem nas suas casas. Vocês estão entendendo, irmãos? Relações entre pais e filhos cortadas nos corações. E quem é que promove isso, irmãos? É um espírito chamado, é um demônio, na verdade, um espírito maligno chamado Moloque. Moloque é um espírito maligno que promove rejeição e abandono, separando os pais dos filhos, ou matando as crianças no ventre das mães através do aborto, ou então em tenra idade na infância, ou então tirando-os do lar quando já estão grandes, e fazendo às vezes filhos da rua, o que é conhecido como moleques. Moleques é uma palavra que deriva de Moloque, um espírito maligno, demoníaco. O pastor Manuel contou uma vez para nós aqui num dos cultos, que eles foram fazer um resgate de alguns meninos e meninas de rua lá em Curitiba. De repente eles encontraram, sabe quem, queridos? O filho do prefeito de São José dos Pinhais, na rua, fumando crack, jogado na rua. Você consegue entender um negócio desse, irmão? Filho de um prefeito de uma grande cidade, da região metropolitana de Curitiba, jogado na rua como um filho da rua, porque não havia conexão entre pai e filho. E o diabo promovendo rejeição e abandono, separando pais de filhos, tirando-os do lar. A rebelião, na verdade, irmãos, é um clamor, é um pedido de amor. É o filho querendo chamar a atenção de você. São pessoas que querem ser aceitas, estão buscando amor incondicional. E quando elas encontrarem isso em você, papai, mamãe, você que está aqui, quando elas encontrarem um amor incondicional no seu coração, na sua vida, essa rebelião vai desaparecer. Você está me entendendo? A rebeldia na vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes, muitas vezes, querido, nada mais é do que um grande choro, pranto, clamor e um pedido de amor. Você está entendendo? Então, às vezes, tentando chamar a sua atenção. Para quebrar esse espírito de rebelião, amados, precisamos agir em amor. Fala comigo, agir em amor. Agir em amor. Mas pastor, como é que a gente faz isso, agir em amor? Presta atenção, estabelecendo referenciais de afeição. Ou seja, que nós, pais, sejamos modelos de amor para os nossos filhos. Modelos de amor dentro do nosso casamento, entre um marido e uma mulher. Onde é que você, mulher, vai ensinar a sua filha a ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma excelente mulher, uma mulher que vai amar o seu marido? Através da sua vida, na maneira como você se relaciona com o seu marido, mulher. Se você maltrata, xinga, desfaz, desonra, a sua filha está olhando para você. E você é um modelo de autoridade para ela. Além de ela te desonrar, te desrespeitar, porque você tem feito isso e tem sido um mau exemplo, ela também vai fazer isso com seu marido e com seus filhos. Você está me entendendo, irmão? Seus filhos nada mais são do que um reflexo de você mesmo. São uma extensão de você mesmo. São uma continuidade da tua própria semente. Então é necessário estabelecer referenciais de afeição, mas também de confrontação. Fala comigo, confrontação. Confrontação assim, quando eles estiverem errados, você precisa confrontá-los. Você precisa mostrar para eles que eles estão errados, confrontando com a verdade, confrontando com a palavra, confrontando com a razão, de maneira certa, correta. Amor, afeição e confrontação. Olha as outras duas palavras, carinho. Você é carinhosa, você é carinhoso com os seus filhos. E também limites. Limites. Estabelecer
limites. Hoje nós vemos uma geração de filhos sem limites. Um filho sem limite é um filho que não tem amor de verdade. Porque o amor verdadeiro estabelece limites, irmãos. Limites. Carinho e limites. Ternura e firmeza. Irmãos, é assim que Deus é conosco. Deus é um Deus cheio de amor, de afeição. Mas Deus é um Deus que nos confronta quando a gente está errado. Sim ou não, irmãos? O tempo todo, pela palavra, pela pregação, através de irmãos, nós somos confrontados. Mas também nós temos que ser amados. Nós recebemos carinho das pessoas que estão ao nosso redor, nossos familiares, nossos entes queridos, nossos filhos, sim ou não? Mas Deus também estabelece para mim e para você limites, através da palavra de Deus. A palavra de Deus estabelece limites para que você viva uma vida saudável, uma vida próspera, uma vida abençoada, sem se arrebentar. Quando a gente fere uma lei de Deus, o limite divino, a gente se arrebenta, a gente se estoura, a gente se esfola, a gente se destrói, a gente se autodestrói. Mas Deus é assim, Deus é um Deus terno, Deus é um Deus amoroso, mas Deus é um Deus também firme conosco. Deus é firme, sim ou não, irmãos? Você precisa ter firmeza com os seus filhos. Ou seja, não é não, sim é sim, pode é pode, não pode, não pode. Ter uma só palavra, sim, sim e não, não. Amém? Jesus disse, o que passar disso procede do maligno. Isso não é de Deus. Nós temos que ter essa firmeza, essa ternura, como Deus tem também. O efeito colateral dessa rejeição e dessa ausência paterna é carência emocional, vista também na sanguessuga. Fala comigo, carência emocional. Irmão, será que isso está presente na geração atual? Carência emocional? Meu Deus do céu, demais da conta. Pessoas carentes emocionalmente por todos os lados. Por que as pessoas são assim, gente? Porque não receberam amor, carinho, afeição e aceitação dentro dos seus lares. Foi gerada uma brecha entre as gerações e o inimigo entrou com rejeição. Porque faltou aceitação. Irmão, como é que a gente vence a rejeição? Com o contrário, o contraponto. Com aceitação. Amém? Sim ou não? Como é que a gente vence o ódio? Com amor. Como é que a gente vence a amargura? Com perdão. Você desmonta a amargura. Você desmonta a mágoa. Você desmonta o ressentimento. Você desmonta o ódio. Como? Com o perdão. Então nós vemos hoje as pessoas carentes emocionalmente, pulando de relacionamento em relacionamento, não param com namorado, com noivo, casado, e ficam pulando de galho em galho, de relacionamento em relacionamento. Por quê? Porque houve uma falha na paternidade, uma ausência paterna, ou uma dor, um sentimento de rejeição. Isso é visto claramente no mundo natural, através da sanguessuga. Olha o que a Bíblia diz aqui, em Provérbios 30:15, logo abaixo do texto que nós estamos lendo, a Bíblia diz assim: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dadá, e essas três coisas nunca se fartam, e nunca dizem basta. É assim que uma pessoa carente emocionalmente, gente. Pessoa carente emocionalmente parece um aspirador de pó. Encosta do lado de você e te suga, te sufoca, vira uma sobrecarga na tua vida, e por mais que você dê amor, carinho, afeição, aceitação, muitas vezes, ela acha que não é o suficiente, nunca basta, porque na verdade o seu coração precisa de cura, de restauração. Isso não é um ser humano que vai dar, querido, quem vai dar isso é Jesus, é o Espírito Santo. É liberação de perdão no coração. São situações que estão mal resolvidas dentro das almas dessas pessoas. E que precisam, pela graça de Deus, da cura e da restauração do Senhor.
Amém? A carência afetiva distorce a personalidade, produzindo então um déficit emocional na vida da pessoa, baixa estima, ausência de frutificação. A pessoa não consegue crescer, florescer, frutificar, e gera na pessoa uma insatisfação crônica. Você já viu alguém assim, gente? Sempre insatisfeito, sempre com déficit emocional, sempre uma carência afetiva, cuja personalidade foi distorcida. Ela não sabe quem ela não sabe o seu valor, ela não sabe a sua identidade. E vive com uma insatisfação crônica. Às vezes é casada com uma pessoa maravilhosa, mas o marido não presta. Às vezes tem uns filhos valiosíssimos, preciosos, vencedores, triunfaram, têm sucesso, mas os filhos não prestam. A esposa não presta, os pais não prestam, nada presta. Porque o problema é uma ferida na alma. Coloca a mão no seu coraçãozinho e fala comigo: Senhor, eu quero ser curado na minha alma, para a glória do meu Deus. Querido, quando isso acontece, isso acaba destruindo a visão da vida. Os demônios entram então para roubar as perspectivas de vida da pessoa. Aí a vida começa a ficar cinzenta, feia, chata, nada presta, ninguém vale nada, nem ela mesmo. Falindo então os projetos e os sonhos. Os projetos da pessoa começam a cair por terra, os sonhos começam a desvanecer, desaparecer. E é tudo que o diabo quer: roubar a tua perspectiva positiva da vida. Ele quer que você olhe, tenha um olhar de derrota, de fracasso. A vida seja cinzenta e não colorida para você. Você está entendendo, irmãos? Amém? Ele quer acabar com os teus projetos, Ele quer acabar com os teus sonhos. Mas Deus é um Deus que sonha. Amém? E Deus sonhou com você, meu irmão. Segura no ombro da pessoa que está próxima de você e fala assim: Deus sonhou com você. Querido, você é fruto do sonho de Deus. Deus é sonhador. E Deus nos fez seres sonhadores. Amém? Amém? Você tem sonhos, projetos, não deixa o inimigo destruir os sonhos e os projetos que Deus tem para a tua vida, querido. Não veja a vida de maneira cinzenta, negativa, crítica. Não faça isso. Não destrua você mesmo. Não é porque você está passando por um problema que a vida é um problema. Não é porque aconteceu algo de ruim com você que a vida é ruim, não. A vida não é ruim, ela é maravilhosa. Você pode vencer esse problema. Você pode vencer essa angústia que você está vivendo, essa dificuldade. Não deixe o diabo roubar os teus sonhos e os teus projetos. Porque Deus é um Deus sonhador. E Deus tem colocado sonhos no seu coração. Querido, eu tenho sonhos, eu tenho muitos sonhos. Tenho sonho de viajar pelo mundo pregando o Evangelho. Eu tenho promessa de Deus para isso. Eu creio que isso ainda vai acontecer. Hoje eu estou viajando só de turismo. Mas um dia eu vou viajar pregando a palavra de Deus em várias nações. Eu tenho promessas de Deus para isso. E eu sonho com isso. Amém? O sonho nos move para frente. O sonho nos leva adiante. E é tudo que o diabo quer: destruir os teus sonhos e roubar a perspectiva positiva da sua vida. Amém? Nós vamos parar por aqui, porque a hora já se esgotou. E aí na outra quarta-feira, quantos foram abençoados aqui em nome de Jesus? Quantos vão ser libertos de todas as mazelas da alma e ferida em nome de Jesus? O primeiro passo é nós compreendermos isso, nós entendermos, deixarmos a palavra entrar no nosso coração e colocar o nosso coração diante de Deus, falando: Senhor, eu não quero mais ser assim. Amém? A palavra nos confronta, mas nos leva a um entendimento, uma metanoia, uma mudança de pensamento,
uma quebra de paradigma, para que daí então a nossa vida, com a mudança de mente, com a mudança de coração, Deus mude o nosso futuro, a nossa vida, através de novas escolhas, abençoadas no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Vamos fechar os corredores aqui e vamos orar em cima dessa palavra no nome de Jesus. O Espírito Santo está me levando a orar por sonhos e projetos. Foi a ênfase que Deus nos levou agora. Não sei porquê, o Espírito Santo está nos levando a isso. E eu quero obedecer o governo e a direção do Espírito Santo. Amém? Talvez você chegou aqui nessa tarde triste, frustrado, abatido, né? Talvez você sofreu tudo isso que nós falamos aqui dos seus pais. Meu irmão, esqueça o seu passado. Coloca tudo isso na cruz de Jesus. Deixa que Jesus vai resolver isso para você. Que todas as maldições, que todas as decepções, que todas as ofensas, que todos os traumas, que todos os complexos, que todas as feridas possam ir para a cruz de Jesus, para que eu e você, através da cruz, nós sejamos curados, sarados, libertos em nome de Jesus. Querido, eu queria que você fechasse os seus olhos agora. A ênfase aqui foi sobre relacionamento pais e filhos. É a primeira geração que nós estamos abordando aqui. Eu queria que você trouxesse a memória, se você tem algo com relação ao teu pai e tua mãe, que te feriu, te machucou, te decepcionou. O Espírito Santo está te mostrando que isso causou lacunas na tua alma, feridas na tua alma, deformidade na tua personalidade, comportamentos limitadores em você. Tem gerado tudo isso que nós temos falado aqui, querido. Essa tarde é a tarde do seu conserto. Sabe, meu amado, libera o seu coração para os seus pais. Eles merecem ser honrados. Até um pai ruim, uma mãe ruim, precisa ser honrado, porque honrar pai e mãe é um mandamento. Não é opção, é mandamento do Senhor. Pelo simples fato de que eles colocaram você no mundo, geraram você, só isso já deve levar a você a honrá-los e agradecer a Deus pela vida deles. Talvez falharam ao longo da história deles, porque talvez nem eles receberam amor, carinho, afeto dos seus pais, e só perpetuaram o erro dos seus pais. Mas, querido, através da sua vida, o erro pode ser finalizado, destruído, assolado, acabado, no nome de Jesus. E tudo isso começa através do perdão. Libera o teu coração agora. Fala para Jesus: Jesus, eu perdoo os meus pais. Senhor, eu libero o coração para o fulano de tal e a ciclana de tal. Fala o nome deles. Ou talvez sejam os teus avós, por parte de mãe, ou por parte de pai, que te feriram, que te machucaram, que te assolaram, que falaram coisas que machucaram o teu coração e a tua vida. E hoje tem afetado a tua vida, hoje tem destruído os teus sonhos, os teus projetos. Senhor Jesus, fala com o teu povo, Pai, gera mudança agora no nome de Jesus. Senhor, nós colocamos tudo isso diante do Senhor, em nome de Jesus. Libera corações agora, que, ó Deus, no nome de Jesus, o perdão seja gerado no coração. O perdão não é humano, ele é divino, ele é sobrenatural, ele não é sentimento, ele é uma decisão de obediência ao Senhor. Os sentimentos e as emoções e a cura e a cicatrização, quem vai resolver é o Senhor Jesus, querido. Você tem que obedecer, obedeça a Deus agora. Libera o teu coração, fala: eu perdoo o Giovanni Zimmermann, no caso meu pai. Eu perdoo a Elizabeth Zimmermann nas suas falhas. Eu libero o meu coração agora de todas as falhas de paternidade da minha vida. Eu não aceito a rebelião, a rejeição, o abandono, nada disso na minha vida, Senhor. Senhor, eu sou amado pelo Senhor. Senhor, eu sou aceito por Ti. Ainda que os meus pais me abandonem, a Tua palavra diz no livro de Salmo, que o Senhor me acolhe, o Senhor me recebe e me ama, na família eterna do Senhor. Senhor, eu estou aqui para receber do Teu amor,
É só o amor de Deus que me preenche. É só o amor de Deus que supre as minhas carências emocionais. É só o Espírito Santo que enche o vazio do meu coração. Oh, Espírito Santo de Deus, vem sarando cada vida, Pai. Vem quebrando todas as palavras de maldição. Toda palavra de maldição lançada pelos avós, pelos bisavós, pelos pais. Toda maldição que tem se perpetuado através das gerações, nós quebramos agora no nome de Jesus. Desfazemos, anulamos toda palavra contrária. Toda ferida seja cicatrizada, seja curada, corações sejam liberados, perdão seja solto, liberado em nome de Jesus, para que possamos receber do teu amor, da tua graça, da tua afeição, dos teus limites, da tua compaixão, da tua misericórdia. Pai, que possamos olhar para os nossos pais com misericórdia, com amor, com afeição, com honra, com respeito, Deus. Nós também queremos orar pelos sonhos e projetos agora, em nome de Jesus. Todos os demônios têm sido lançados do inferno, para destruir o futuro dessas pessoas, para destruir os projetos, os sonhos, vai sendo amarrado, amordaçado, imobilizado. Ouçam, demônios, vão soltando agora, vão soltando os nossos sonhos, vão soltando os nossos projetos, vão soltando agora tudo aquilo que vocês têm feito, toda perspectiva negativa, crítica, cinzenta da vida, vai caindo fora agora no nome de Jesus. Nós tapamos todas as brechas entre as gerações, que o sangue de Jesus nos purifique de toda iniquidade. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados como pais e mães, e também pelos pecados dos nossos pais, avós e bisavós, Senhor. Perdoa os nossos erros de paternidade e maternidade. Perdoa, Pai, e quebra a maldição entre as gerações. Nós te pedimos isso, ó Deus, de todo o coração. Sara o teu povo, sara a tua noiva, sara a tua igreja, sara cada vida que aqui está, Pai. Ó Deus, o Senhor os ama. Ó Deus, nós os amamos. Eles são preciosos para o Senhor. Lava a tua noiva, cura o teu povo. Em o nome de Jesus, nós recebemos pela fé agora a cura do Senhor Jesus. Levante as mãos comigo, querido. Fala assim: eu recebo, através da minha fé, em Jesus de Nazaré, a minha cura de toda maldição hereditária, proferida, adquirida, vai caindo fora, em nome de Jesus. Que o meu coração, que a minha alma seja curada pelo Senhor. Eu abro o meu coração para que Jesus de Nazaré venha curar, em nome de Jesus. Cura o meu coração, sara a minha vida, restaura a minha história, Senhor, em o nome de Jesus. Levante as suas mãos, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha de paz, que o Senhor derrame graça, glória, unção, poder, perdoe os seus pecados, as suas iniquidades, que o Senhor te proteja, santo e irrepreensível, teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Que o Senhor te dê uma vida vitoriosa, triunfante, sobre os pecados, sobre as tentações, sobre as situações da alma, sobre toda e qualquer dificuldade, problema ou gigante que se levantar contra você. Que você triunfe no poder e na graça do Senhor. Quem recebe isso, dá glória a Deus.